A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações cultos presenciais. Irmãos, temos um culto aqui do Jardim Paulista, São Paulo, de Salmos 147. Irmão Paulo Plácido Rodrigues pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da Palavra de Deus. Temos aqui, irmãos, também os pedidos de orações. Nossa querida Irmandade, deixa aí seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Vou colocar aqui um pedido do nosso irmão Marcão. A filha dele vai passar por uma cirurgia e ele deixou aqui um pedido de oração para a nossa querida Irmandade. É um vídeo curtinho para nós já começar a pregação do Jardim Paulista. Deus, meu povo, vocês estão bom? Eu estou precisando ficar. Estou com essa gatinha aqui, ó, internada, precisando da oração de vocês. Ela e essa multidão de gente aqui, ó. Ora por nós. Estamos esperando uma vaga no Hospital das Clínicas. E já já eu conto mais detalhes para vocês. Mas eu preciso da oração. Você sabe que um pai sofre com o filho. Meu coração está em pedaço. Vai, minha gatinha. Pai Deus, meu povo, vocês estão bom? Santo Deus, irmãos. Vamos orar então pela cirurgia da nossa irmãzinha, a filha do nosso irmão Marcão, né? Como ele disse aí, todo pai sofre vendo seus filhos ali, né, irmãos? E que Deus abençoe a mão dos médicos e que faça essa cirurgia e que ocorra bem, né? Vamos orar. O poder da oração tem lá seus efeitos, viu, irmãos? E grande efeito, né? Vamos ouvir aqui então a pregação do nosso irmão Paulo Plácido Rodrigues. Salmo 147, número do primeiro hino que foi chamado, me confirmou. Jardim Paulista, sábado 3 de maio de 2025. Nosso Deus. Isto é decoroso é o louvor. Senhor, edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e diga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios da terra, os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu das nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos do céu, dos corvos, quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. Senhor, agrada-se dos que o temem e dos que esperam a tua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus, porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos e da flor da farinha te farta. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quem dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízes, não os conhecem. Louvai ao Senhor.
Quem ama quer expressar seu amor no abraço, no aperto, no beijo, no carinho, no afeto e também nas palavras. Palavras de coração, de alma, de sentimentos profundos que às vezes a pessoa que não ama não encontra. Encontra falsas palavras, falsas cantorias, mas quem ama encontra sempre a palavra que vai ferir de amor aquele que é amado também e a quem ela é pronunciada e dirigida também. Porque o amor se conhece, o amor se reconhece, o amor se ama, o amor se completa. E completa uma amizade, uma igreja, uma multidão e um povo como o povo de Deus também. E esse amor não é qualquer amor, é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando se fala em amor, se cantar, se glorificar, é expressar o sentimento que às vezes não se pode expressar com um abraço, um beijo, um carinho, mas com palavras que vai longe, no íntimo, na alma, no conselho, no abrigo e na manifestação, no sentimento de verdade. Porque quem ama de verdade, sabe quem o ama de verdade. Quem ama de verdade tem um amor verdadeiro para reconhecer um amor falso. E hoje Deus vai revestir todos nós desse amor verdadeiro que é Jesus Cristo. Louvar ao Senhor, engrandecer o seu santo nome, elogiar os seus feitos, seu prodígio, sua maravilha, sua grandeza de Deus, glorificar-lhe. Quem ama não se contém muitas vezes da alegria do contentamento. Chora de alegria, gargalha de alegria. E se não manifesta por palavras ou por carinho, ele estoura. Mas hoje vamos dar glória a Deus, vamos cantar, vamos louvar, vamos glorificar, vamos bendizer o Senhor também, cantar na igreja, cantar em casa, cantar em todos os lugares, glorificar o santo nome do Senhor. Não é que ele quer ser ali adorado, que é todo submisso à sua vontade, mas é o amor de Deus, é o amor de Deus. Porque Deus manda a sua palavra, porque Ele não se contém de amor, de carinho, de afeto. Ele quer desabafar, Ele quer falar, Ele quer dizer quanto Ele nos ama. Às vezes com o chicote na mão, às vezes com a vara repreendora, mas com o coração voltado num grande amor, desejando intimamente que haja conversão, que haja compreensão no seu amor. Que Ele ama, não ama que nem o homem nos ama. Ele ama como um Deus deve nos amar. E nós temos que confiar no amor de Deus. E desejar esse amor. E às vezes sentir aquela ternura, aquele afeto, aquele gozo espiritual e dar glória a Deus, glória a Jesus. E às vezes não resistir à presença da pessoa, olhando nos olhos, olhando na sua expressão de amor, de carinho, de afeto, de recepção, nós temos que dizer à pessoa, eu te amo. E a pessoa sente quando é o amor verdadeiro. Porque Ele tem um amor verdadeiro. E nós temos o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que dizemos, glória a Deus, glória a Jesus. Quer dizer, eu te amo, eu continuo te amando. Vou continuar te amando até o fim da minha vida. Me ame também. Venham com a tua presença, vem com a tua alegria, vem com o teu calor espiritual. Manifesta na minha alma, Senhor, com gozo espiritual. A coisa mais gostosa entre os homens, entre os animais. Entre os homens e os animais entre os homens. É um amor correspondido. É um amor correspondido. Quando o amor é correspondido,
nos enche de poder, de virtude, de alegria, de contentamento. Tenho um amigo, tenho um companheiro, não estou sozinho. Amo e sou amado, perdoo e sou perdoado. Ajudo e sou ajudado. Então é o início desta palavra, queridos irmãos. Vamos dizer, Senhor, eu te amo, Senhor. Não vou dizer apesar de tudo, mas sobre tudo e sobre todas as coisas, eu continuo te amando. Também queria anunciar, o Senhor recolheu o filho do nosso irmão Edmilson. Ademilson, filho do irmão Carminha e Neuza. Estou com prazer em recolher ele também. Oremos pelo casal também, que esse amor perdura. Nunca será substituído quem parte e deixa o amor, caridade e boas obras. Mas o Senhor substitui no exemplo e na vida e na certeza de que nós vamos continuar nos amando no reino da glória dos céus. Irmãos, o Senhor me mostrou esta palavra. Isso é agradável, decoroso ao louvor. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Cantar alivia a alma. É uma oração, é um tributo de louvor, de glorificação ao Senhor. Os passarinhos cantam, os animais cantam louvores a Deus. Na aflição, eles clamam na sua dor e na alegria louvam o Criador. E o homem tem esse sentimento também. E aos animais Deus deu, como é que fala? Ao homem deu raciocínio, ao animais deu instinto de conservação de vida. Mas ao homem deu consciência, entendimento e sabedoria. Mas eu acredito que toda criatura louva e glorifica o nome do Senhor. Fez a natureza perfeita. Construiu todas as coisas. Conta o número das estrelas, chamando a todas pelos seus nomes. Uma por uma. Eu estava meditando. Quem poderia contar o nome de todos os filhos de Adão e Eva? Quem poderia contar o nome de todos que já nasceram de Adão e Eva? Eu acredito que Deus sabe de cor todos os nomes. Porque para o homem, Deus não tem tanta importância. Mas para Deus o homem é importante. Porque o homem é um representante de Deus na face da terra para vencer os demônios, o inferno e o pecado e se apresentar sempre com honra, dignidade diante de qualquer situação também, na semelhança de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E acredito que Ele sabe o nome de todos que nasceram, porque Ele dá importância a cada obra, a cada ação. Não vai julgar por grupos, vai julgar por indivíduo, por pessoa. O pai não carrega o pecado do filho, o filho do pai. Cada um carregará o seu pecado, o seu louvor a Deus. Grande é o nosso Deus, Senhor, seu entendimento é infinito. O entendimento de Deus, a sabedoria de Deus, o seu conhecimento. Entendimento é como entende as coisas. Entender as coisas, compreender as coisas.
sentir as coisas, viver as coisas, participar do entendimento, do acontecimento, ou do pecado, ou da santidade, da salvação ou da condenação, do louvor ou da desonra. Entendimento, conhecer, participar, viver, examinar, se pôr na mesma situação. Se pôr na mesma situação. Se eu fosse fraco, se eu fosse homem, se eu fosse mulher, se eu fosse criança. Deus pensando, Deus julgando, como eu venceria. Tenho que julgar de acordo com a capacidade de quem fez o ato, ou bom ou mal. Vocês estão entendendo a palavra, irmãos? É o entendimento. É infinito. E Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra, humilha até o pó da terra. Mas eleva os humildes. Humilde com humilde se entende. Humilde com soberbo não se entende. Soberbo com humilde não se entende. Convencido, orgulhoso com humilde, manso, não se entende. É um jugo desigual. Vamos todos hoje nos humilhar aos pés de Deus e ser que nem Ele também. Eu me humilho à tua vontade, ao teu querer, como tu também se humilhou à vontade do Pai eterno. Humilde com humilde se compreende, se entende, entra em acordo, faz as pazes, é fiel no trato, é fiel nos contratos, é fiel na palavra, é fiel no amor, no carinho, no afeto, longe ou perto, onde estiver. Ele guarda a humildade no coração. A humildade é a obediência, é o recíproco de humildade. Tenha humildade, ama a humildade, sente a humildade. Foi vencido pela humildade, pelo amor do seu próximo. E esse amor, gera piedade, gera obediência. Pessoa odeia, pessoa maltrata, pessoa não quer bem. O humilde, o obediente, traz consigo um remorso, uma pena, uma análise. O humilde não merece ser traído, não merece ser abandonado. O humilde não merece ser desprezado e separado. O humilde deve ser honrado. Mas quando não se honra, a pessoa não sente remorso. Quer pagar da mesma moeda. Vocês estão entendendo a palavra? Vamos amar, irmãos. Vamos amar, vamos nos tratar bem. Vamos nos tratar como cidadãos dos céus eternos. Não vamos nos tratar com uma amizade temporária. Não é uma amizade temporária, é uma amizade eterna, celestial, divina. Sem esse corpo, sem essa carne, mas em espírito e em verdade. E aqui, irmão, cantai ao Senhor em ação de graças e cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir a erva sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. E assim vai por diante, queridos irmãos, mostrando também que Ele fez os céus e a terra, e que Ele guia os céus e a terra, e sustém os céus e a terra também. E, queridos e amados irmãos,
não se baseia na força dos animais nem do homem, mas na sua capacidade de dirigir, de governar, de julgar com justiça o povo da terra também. E aqui diz, porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas e abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é quem edifica os teus termos e da flor da farinha te farta. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quem dá neve como lã, asparge a geada como cinza, quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio, manda a sua palavra e as faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos até a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhece. Louvai ao Senhor. Onde o Senhor vai entrar agora, irmãos? O Senhor criou a natureza. O Senhor criou a natureza e deu ordens à natureza. Pôs limites nos seus feitos, no seu poder, tanto de privilegiar, como também de fazer estragos perante o homem, que antigamente não era estrago, era chuva, era bênção, era vida. Hoje, pela civilização, pela sociedade, pela construção, a chuva vira calamidade. Mas a chuva sempre foi bênção. O fogo, a água, o gelo, o sol que derrete o gelo. A noite para descansar os olhos e a cabeça e dormir. Fez todas estas coisas. O homem não reconhece. O homem acha que não. Vocês, o que vocês creem? Foi Deus que fez os céus e a terra? Ele que fez os céus e a terra. Ele que mantém a terra, Ele que dá a luz, Ele que dá o sol. Mas ficam sabendo, tudo está envelhecendo. A terra está envelhecendo. O sol está envelhecendo. O mar está envelhecendo. Só Deus não envelhece. Os animais estão envelhecendo. A terra está morrendo. Já não está produzindo. Tudo vai acabar. Será a força da natureza ou será a força da palavra de Deus? Ou será a palavra de Deus no seu cumprimento? Eu acredito assim. O justo resplandecerá no céu, fartura, alegria, paz, contentamento. Não há palavras para descrever os céus, a não ser um sentimento de alma, um desfruto espiritual, não é um fruto de uma imaginação, uma força de espiritualização, de santificação, de credibilidade, de não julgar, mas somar o poder de Deus com virtude, olhar a sua sabedoria com entendimento e com conhecimento e imaginar como Ele fez a terra tão linda, os animais, as flores, os frutos, o mar, os peixes, o homem e tudo mais, e o homem ainda não acredita nele. Então, nesse resplandecimento de almas e de conhecimento que nós temos de Deus, queridos irmãos, naquele dia vamos dizer, glória a Deus.
é muito mais belo do que eu imaginei. É muito mais formoso do que eu imaginei. É muito maior daquilo que a minha capacidade, por mais que eu me espiritualizei, me santifiquei, nunca poderia chegar no conhecimento visual, participar, desfrutar, conviver com as coisas santas celestiais. E Deus vai falar: viste o que te preparei? Viste como foi bom você fazer a minha vontade? E do outro lado, da escuridão, das trevas, do inferno, da terra envelhecida, sem sol, sem lua, sem água, desolada, fogo, enxofre, ranger de dentes, murmuração, lamentos, lamúria, angústia, abandono. E Deus vai falar para eles: olha os que vocês fizeram da terra. Olha o que vocês fizeram da minha terra. Dei uma terra com árvores, com frutos, com mares, com rios, com flores, com beija-flor, com saúde, com alegria, com luz, com calor, com vida. Olha o que vocês fizeram da terra. Vocês destruíram a terra. Receba o fruto do vosso trabalho. Não há expressão, irmãos, para dizer a exatidão. A exatidão, a consequência da exatidão, da formosura, do entendimento, da composição que Deus fez dos céus e a terra e pôs o homem nesse planeta para salvar sua alma, para se alegrar com o homem, para ter mais habitantes habitando com ele, porque ele é rico demais e só com os anjos ele estava se sentindo solitário. Queria uma pessoa como ele, que pensasse como ele, e fez a alma do homem, e pôs a alma do homem no Adão, feito de barro, e gera tudo que nós estamos gerando na face da terra, sustenta. Quando a natureza descontrola, murmuram contra Deus. Quando falta chuva, murmura contra Deus. Quando manda a chuva, murmura contra Deus. Faz tudo o que faz e o homem não reconhece ele, mostrando o seu poder e a sua existência. E aonde Deus quer chegar hoje por essa palavra? Quer chegar nisso aqui. O maior sinal que Deus pode fazer da sua existência, mostrando que Ele existe, é no homem, é na mulher, não é na natureza. É na natureza humana, na natureza divina, que Deus é glorificado. Porque todo esse poder universal, irmãos, de toda maneira garantindo a vida na terra, não é reconhecido por muitos, que Deus não existe. Mas quando se trata do moral, do caráter, da dignidade, da hombridade de um ser humano, a natureza não trabalha sozinha. A natureza trabalha com Deus. Porque santificar o homem, purificar o homem,
separar o homem, ter uma obra que ele tem no Brasil principalmente, separado, escolhido, zeloso de boas obras, revestido do Espírito Santo, com conhecimento e com todo o poder e a virtude, e com os auxílios celestiais, espirituais, e divino Espírito Santo dentro do nosso coração. Não tem sinal maior de Deus na terra do que a santidade do ser humano. A vergonha, o moral, o caráter, a dignidade, a justiça, a fidelidade à sua própria alma, à sua própria honra. Os homens estão perdendo a honra própria. Não estamos mais falando de honra de família, honra de pai, honra de mãe. Honra própria, homens estão perdendo. E quem se torna um santo, uma santa, é o poder de Deus. Se você é santo, é Deus na tua vida. Porque você pode ganhar dinheiro, pode ganhar um banco, pode ganhar o mundo em dinheiro, em ouro, em prata. Mas não tem caráter, não tem dignidade, não tem honestidade. Não ganhou nada. O homem pode ganhar bens na terra, ser bem-sucedido na terra, mas se ele não tem santidade, ele não tem a vida eterna. É passageiro os seus bens, é passageiro sua sabedoria, seu conhecimento, seus gozos, sua glória, sua honra, é passageiro. Mas aquele que tem o temor de Deus e tem a obra de Deus e venceu a natureza humana pela natureza divina, dá glória a Deus. Você é um cidadão dos céus. Estão entendendo a palavra, queridos irmãos? No homem Deus quer ser glorificado. No homem está a dificuldade de Deus. Entre aspas, dificuldade. Porque Deus não quer matar, não quer castigar, não quer destruir. Se Ele aperta, destrói. Se Ele solta, o homem voa para longe. Tem que ter luz, entendimento, sabedoria, conhecimento, e trabalhar de acordo com cada um de nós também. Mas é difícil. Ele manda chuva, a chuva vem. Ele manda os peixes entrar na rede, os peixes entram. Mandou as muralhas de Jericó cair, caiu. Mandou o mar vermelho abrir, ele variu. Mas manda o homem fazer, o homem não faz. Faça isso. Vai para a Itália. Faça música. Faça órgão. Faça o ministério. Faça aquilo outro. Ah, glória a Deus, contentamento, alegria, festa, palco, espelho, vitrine, aleluia, aleluia. Santifica-te, purifica-te na solidão, no mistério, no secreto da tua alma. Se santifica, se purifica, deixa esse mal, deixa esse vício, deixa esse pecado, deixa essa tortura, deixa essa sodomia. Deixe essa desgraça que você está amando mais do que a minha graça. Essa desgraça está tirando a minha graça. Abandona tudo isso aí. Ah, o homem retuca, o homem resiste. O homem não quer, o homem não obedece. Mas vou tirar os meus prazeres, minha alegria, meu contentamento. É aí que está a glória de Deus. E às vezes dá um ministério, às vezes dá uma esposa, dá um esposo, dá uma casa, dá um apartamento, cura do câncer, isso, aquilo, dá até um ministério. Vamos ver agora, vamos ver, aí está o ministério, aí está o dom de Deus, aí está o dom da palavra, aí está o dom da linguagem, aí está o dom da profecia, aí está o dom de cura, vamos ver o que você faz agora. Glória a Deus, aleluia. Mas Santa Lamuia, para exercer essas coisas, precisa santificação, precisa base, moral, caráter, dignidade, hombridade na presença de Deus. Não adianta ter o dom e não ter o caráter, a dignidade. Quantos dons mortos, quantos dons mudos,
Dá um glória a Deus, Santo de Israel. Abre a boca do mudo nessa noite para louvar o teu nome, Senhor. É verdade estas coisas todas. Tem dom de linguagem, mas não tem a virtude de falar as línguas. Falam repetições e repetições e repetições. Na hora de cantar, na hora de louvar, na hora de glorificar a Deus. Cadê as palavras? Lhe faltam as palavras. Lhe faltam as palavras porque não ama, não está alegre, não está contente, não está feliz. Quem está feliz está dando glória a Deus por esta palavra, pela palavra que ouve. Quem não está dando glória a Deus, não glória, não. Que comida ruim, que comida ruim. Um olha para o outro, que prato hoje. Se eu soubesse esse prato, não vinha aqui. Dá um glória a Deus. É desse prato que você precisava comer nesta noite. É as virtudes, irmãos e irmãs. É a santidade que dá força aos dons ao ministério. E a santidade é o maior prodígio que tem. Tem irmãos que não tem nada aparente, não fala língua, não dá um glória, não chora, não ri, não fala, dá um glória a Deus, mas tem santidade, tem pureza, tem lealdade, tem o céu na sua alma. E o outro fala línguas e prega e grita e tatá, e taratá. Glória a Deus, puro entusiasmo, pura carne, não tem santidade. Quando as coisas vêm com santidade, irmãos, a luz não combina com as trevas. A santidade não combina com o pecado. Quando vem a palavra da santidade, quem quer se santificar se dá bem com ela. Quem não quer se santificar se dá mal com a palavra. Que obra que Deus está fazendo. Que obra que Deus está fazendo, irmãos. Deus deu entendimento, sabedoria para o homem. Pintou foguete, foi na lua, devia tudo um pecador ir para a lua, para Marte, e deixar nós em paz. Deu entendimento, sabedoria, conhecimento para o homem. E o homem cresceu, desenvolveu o seu cerebelo e criou todas estas coisas, dado entendimento por Deus. Mas o homem continua sendo o mesmo homem. Vamos falar da graça agora, irmãos. O homem na graça. A graça no homem. Cada vez mais reconhecemos, principalmente nós que não somos nada. No princípio desta obra, o homem e Deus, Deus e o homem e a mulher, carroceiro, lixeiro, pedreiro, faxineiro,
limpador de esgoto. Lavrador, varredor de rua, uns ignorantes, não sabia ler, outros cegos, outros aleijados. E Deus se usou desses incapazes. Teve um motivo para mostrar que esta obra não é do homem, esta obra é de Deus. Chama os pobres, os necessitados, os inválidos, os encarcerados, os de rua, os miseráveis, os leprosos, todos tinham abrigo diante de Deus. E a obra começou com essas pessoas. Sem conhecimento bíblico, sem conhecimento material, cheio do Espírito Santo, para mostrar para nós, irmãos, que essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. O que foi construído em cima dessas pessoas, a estrutura da obra, a doutrina desta obra, as obras que Deus fez por esta obra, o edifício moral e espiritual que Deus criou entre as famílias que frequentam, que participam, a vivência, a convivência, a cultura moral, cultura espiritual, a educação, o amor, o carinho, o afeto, a honra com que nós honramos uns aos outros. Que edifício espiritual, que edifício de moral. Chamar um povo tão grande, ler só um livro, cantar só num livro, glorificar só a Deus pelo mesmo Espírito, ter um só mesmo batismo, uma só santa ceia, uma só maneira de dirigir-se no culto, de orar a Deus, de clamar a Deus, edificado na rocha do moral, do caráter, da dignidade, da hombridade, da justiça, como foi falado, criando os filhos com dignidade, com honra, com caráter, com conhecimento, uma fé viva, não é uma fé cega, é uma fé viva, uma cega que enxerga, vê, desfruta, convive, vida, passa a vida, é feliz, torna os outros felizes, isso em espírito, que não se vê o trabalho do espírito, mas se vê o trabalho na pessoa, a modificação, o caráter, a disposição da pessoa, não é a mesma, não fala por si, tem uma virtude estranha, uma virtude de santidade, de pureza, de lealdade. Ele é leal para Deus, ele teme a Deus, ele honra a sua pessoa, ele ama a sua pessoa, ele ama a sua alma. Que maravilha que é tudo isto. Simples homens, sem estudo, sem cultura, ignorantes, não sabiam ler nem escrever. Outros liam a palavra, glória a Deus. Palavra construiu, palavra fez, palavra curou, palavra perdoou, palavra edificou. Edificou em espírito, em verdade, no moral, em tudo aquilo que já foi falado. E na parte material? Que riqueza, que esplendor, que glória. Cada congregação, 20 mil e tantas congregações no Brasil. Casas cheias do povo dando honra, louvor e glórias a Deus. Um patrimônio material colossal, gigantesco, queridos irmãos. Veio tudo dessas pessoas, não veio do homem. Dá um glória a Deus, irmão. Dá um glória a Deus. Me chamaram de ignorante esses dias. Você é um ignorante. Você tem 4 anos do primário. Dei glórias a Deus.
Dei glórias a Deus. Reconheci que é Deus nesses 4 anos de grupo escolar. É Deus. É Deus na tua vida. É Deus na vida da igreja. Confessa o nome de Deus. Dá glória a Deus. Quando te criticarem, quando te rebaixarem, quando dizer que você não sabe nada, que você é carnal, que você não sabe ler a palavra, que você não sabe orar, não sabe testemunhar, dá glória a Deus. E se nós soubéssemos... Dá glória a Deus, estão diminuindo o homem, e no diminuir o homem, eles estão engrandecendo a Deus. Será que vocês estão entendendo a palavra? Seja duro de pegar fogo, viu, irmão? Ninguém sabe nada, ninguém sabe a Bíblia, ninguém sabe isso, ninguém sabe aquilo. Glória a Deus. Não conhecemos muito a Bíblia, mas conhecemos muito o Espírito que escreveu a Bíblia. Não glória a Deus que te criticam. Ignorante. Chamaram eu de diabão. Eu falei, se ainda fosse um diabinho, eu sou pequenininho, mas diabão, né? Tem misericórdia, glória a Deus. Então eu não sou nada, não fiz nada, não fiz nada, não sou nada, não sei nada. Quem é que fez, então? Se o homem não fez, quem Deus fez, irmão? Ou, aliás, quem que fez, então? Eles não estão percebendo, mas estão glorificando a Deus, irmãos. O homem não manda nada nessa obra. O homem não sabe nada. O homem tem que conhecer Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nele, no céu e na irmandade. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Reconhecer Deus no céu, em si mesmo e naquele que te ouve, naquele que participa desse Cristo vivo, redentor, remissor de pecado, que fez toda esta maravilha para nós, construiu, libertou de câncer, de lepra, coração novo, pulmão novo, casa nova, aleluia, o câncer em benigno, e as coisas mais, o cego viu, o paralítico andou, os mortos ressuscitaram, o pecador virou santo, glória a Deus, o andarilho na rua virou fazendeiro, virou compra até avião e navio. Quem que fez todo esse poder, queridos irmãos? Não foi o homem mesmo, não somos nós que sabemos, é Deus na igreja de Jesus Cristo. Pode nos criticar que estão elogiando a Deus, sim. Irmão Paulo não sabe nada, é um caipião, é um ignorantão, dá glória a Deus. E então quem é que fala, quem é que cura, quem é que fez maravilha, quem é que profetiza? O homem não tem capacidade. Tiramos o homem da frente e pomos sempre Jesus Cristo. Essa é a palavra de hoje. O maior testemunho da existência de Deus e a santificação da sua igreja na face da terra. Não vai ser nem os prodígios, maravilhas na carne ou na matéria, mas no moral, no caráter. Naquele homem que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Que ao nascer de novo, nascemos como Ele nos criou. Só que fomos sendo impregnados de erros e faltas e de paixões. E por isso precisa uma palavra como essa para nos libertar também. É a palavra que Deus me dá. Não fez assim a nenhuma outra nação. Enquanto aos seus juízos não os conhece. Vão conhecer o juízo de Deus no dia de prestar contas. Mas nós já estamos conhecendo o juízo de Deus.
Não vamos fazer comparação. Não fez assim a nenhuma outra nação. O chamam de orgulhoso, de convencido. Só nós temos a graça, não. A graça não é nossa. Deus dá ela a quem Ele tem, que Ele quiser. Mas quem tem a graça aparece na vida da pessoa. A igreja que tem a graça aparece naquela igreja. Mostra a sua palavra, mostra os bens, mostra a maravilha. E não fez assim a nenhuma outra nação. Vocês ouviram algum outro Deus abrir o Mar Vermelho? Havia um outro Jesus Cristo ressuscitar Lázaro? Já viu algum outro multiplicar o pão no deserto? Eu ainda não vi em nenhuma denominação milagres como eu vejo na congregação. O que vocês acham? Coisas espantosas, coisas que se tateia, se recebe, se guarda, se desfruta, se vive, se convide, da viva, da permanência, atrai. Vocês sabiam que, só mais isso aqui, irmão, estou pensando nas crianças lá, que eu ia falar, se eu ia dar. Senhor, cada igreja a não ser a Igreja Católica Romana, mas cada igreja são autônomas. Cada uma tem uma maneira de servir a Deus. Nunca existiu um povo como o povo que congrega na congregação. São milhões sobre a mesma bandeira. Bandeira da paz, do amor, da caridade. Nunca teve uma orquestra tão grande tocando num só inário. Nunca foi conseguido uma união com um povo tão grande, numa obediência, num só espírito. Vocês estão sentindo o peso dessa palavra, irmãos? Não existe isso. Homem nenhum consegue. Isso não é feitura humana. É divina, é a palavra de Deus que nos une, que nos congrega, que nos agrega, que nos fortalece, que nos instrui, que nos ama, nos castiga, mas é fiel para nós. Então, irmãos, não tem outra obra. Mostra outra obra.
traga alguma coisa real, vidente, que se toca, que se pega, que se vive, que se convive. Só conversa, só conversa. O reino do céu não consiste só em palavra, mas em virtude. Virtude, moral, caráter e todos os requisitos que acompanham a salvação. Essa é a palavra que Deus me dá hoje. Glória a Deus. Jesus Cristo dizia, João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Chamando nós de ignorante, estão dando glórias a Deus. É verdade ou é mentira isso aqui? É verdade. É verdade. Não sou nada, não fiz nada, não sei nada, não estudei, não decorei, conheci, participei, convivi, o que eu aprendi, o que eu senti, o que eu tirei em espírito, em vida da palavra de Deus, eu procuro desfrutar, eu procuro transformar as letras em espírito, em vida, em amor, em caridade, em presença de Deus viva, que não fica morta no papel, na tinta, mas que ela manifesta em espírito, em verdade, o seu sentido, sua obra, seu poder, o seu querer, o seu efeito, o que Deus quer que ela execute. Será que vocês entendem essas palavras, irmãos? Que ela se execute dentro de mim, e que eu veja a execução dela também, e que eu possa aprová-la e ela me aprovar também. Então vai para a tua casa, irmão. Dá um glória a Deus. Você está na graça do verdadeiro Filho de Deus. A tua santificação é o maior prodígio que Deus está fazendo na face da terra. Enquanto tiver um santo, Deus vai estar na terra. Quando não tiver mais nenhum. Inferno. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Santo Deus, irmão. Enquanto não tiver um fiel, um santo na terra, Deus não vai tirar o Espírito Santo dele da terra. Enquanto não tiver um escolhido, um filho que serve a Deus, assim que sair tudo, irmão, isto tudo vai virar um inferno. Uma palavra gloriosa, uma palavra de temer e tremer na presença desse Deus maravilhoso. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade, deixa aqui seus pedidos de orações e Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem com Deus, queridos.